Zenos sabia que eventualmente iria ter que lidar com aqueles orcs. A líder deles era alguém que fez uma fortuna escavando pedras de mana nessa região. E parece que vai ter que lidar com todos os líderes da favela. Perguntou para este orc como era o temperamento de Lowell. E ele respondeu que era uma dama sábia e digna. Sendo assim, Zenos ia ficar bem mais tranquilo para visitá-la. E ela não veio pessoalmente até essa clínica porque as outras facções também estavam rondando, isso aqui era território inimigo. E que o assunto era sério, o doutor precisava vê-la o quanto antes, ela não podia se mexer. Sendo assim, eles partiram para o território dos orcs. E rapidamente, o Prata foi apresentado até a líder deles, Lowell. E ela afirmou ter ouvido muitas coisas boas deste curandeiro, que ele fazia coisas incríveis, que poderia curar qualquer coisa por um preço equivalente. Ainda contou que não conseguia se mover dali e perguntou se ele saberia o que poderia ser. Com isso, Zenos imaginou se era um teste ou alguma pegadinha, mas decidiu escaneá-la para ver o que era. Explicou que estava analisando se tinha algum ferimento interno, e notou que havia uma espécie de caroço no meio do corpo dela que emanava ondas de mana bem poderosas. E ela explicou que comeu sem querer uma pedra de mana, que aliás estava infundida com magia de explosão. Apesar da aparência, ela parece bem idiota. Sabendo disso, Zenos apenas deu as costas e estava indo embora, avisando que uma hora ou outra ela iria expelir isso. Mas ela explicou que acabou mastigando esta pedra, então ela iria explodir em algum momento e matá-la. Também podia explodir se ela se movesse sem cuidado, mas o maior problema é que seus homens se recusavam a sair de perto. Todos desejavam ir junto com ela para a morte se fosse o caso. E ela só chamou o famoso curandeiro ali para doar todas as suas riquezas a ele. Afinal de contas, sabia que ele cobrava caro apenas as pessoas que podiam pagar e que até mesmo tratava as crianças de graça. Ao receber a chave de seu cofre, Zenos apenas ficou inconformado e convocou seu bisturi de mana. Chegou próximo de Lowell e, em menos de um segundo, conseguiu extrair aquela pedra, informando que abriu o seu estômago e conseguiu fazer isso. Os guardas em volta já estavam ouriçados e querendo atacá-lo, afinal de contas ele estava com uma arma na mão. E ela ficou extremamente impressionada em conseguir fazer isso em um piscar de olhos, nunca tinha visto uma magia deste nível. E avisou que aquela pedra iria explodir se não tomasse cuidado. Sendo assim, o prata prendeu entre suas mãos, já forçando ela para explodir mesmo, causando uma vibração enorme e poeira que voou para todo lado. Isso foi forte o bastante para devastar toda a caverna, chacoalhando ela. Mas todos ficaram indignados em ver Zenos completamente bem depois dessa explosão. E ele afirmou que estava tudo ótimo, porque protegeu suas mãos com uma espécie de magia defensiva. Mas acabou doendo bastante, por isso precisou curar a sua mão no caminho também. Apenas devolveu a chave do cofre para Lowell. Ela não sabia se este garoto era idiota ou um santo, porque se tivesse ido embora, teria ficado com todas suas riquezas. Mas ele respondeu que essas riquezas eram muito pelo pouco trabalho que teve. E Lowell caiu na gargalhada, afirmando que ele era o salvador dos orcs e iriam o ajudar de agora em diante. Mais tarde, na própria clínica, Lily estava brava, porque aquelas 3 líderes da favela andavam aparecendo com muita frequência ali. De fundo, Carmilla apareceu, zombando que todas essas mulheres estavam apaixonadas pelo médico. Ela sabia sobre isso porque já viveu mais de 300 anos. E Lily, de certa forma, estava com medo da competição de todas elas, porque eram mulheres muito mais velhas e bonitas. Carmilla até falou que era questão de tempo para as 3 facções começarem a brigar pelo curandeiro. Zeno só conseguia imaginar que isso era tão ridículo que nem conseguia pensar direito. E no dia seguinte, Zofia afirmou que iria guerrear com as raças e seu doutor estaria ao seu lado. Mais tarde naquele mesmo dia, os Homens-Fera também falaram a mesmíssima coisa, que esperavam que Zenos ficasse ao seu lado na próxima disputa. E óbvio que os orcs também chegaram falando a mesma baboseira, e parece que tudo isso foi combinado. Eles até armaram uma luta para o próximo dia. Carmilla explicou que haveriam muitas mortes por conta dele ser famoso nas favelas. E no dia seguinte, realmente a galerinha toda se reuniu para trocar porrada. Estavam se xingando antes da batalha começar, fazendo piada de mãe, xingando a família do outro, enfim. Zenos chegou e afirmou que não iria tentar parar essa batalha. Sabia que eles guardavam vários tipos de rancores depois de anos de conflito, então apenas mandou lutarem com toda a vontade, que ele daria cobertura para todos. Bem contraditório de um curandeiro, mas seguimos. Zofia deu a ideia de que quem sobreviver por último poderia ficar com Zenos.
E a galera já começou uma trocação franca de porrada. As três líderes já estavam se enfrentando. Em termos de habilidade com armas, Zofia era a melhor. Em agilidade e contra-ataques, Linga era formidável. E em força bruta, Lowell era insanamente bárbara. E os combatentes de cada raça estavam trocando porrada pra caramba, se cortando, se xingando, cuspindo um no outro, coisa louca. Mas depois de uma tarde inteira de porradaria, se perguntavam o que estava acontecendo, porque já tinham cortado e esfaqueado os inimigos inúmeras vezes. E ao encararem seus próprios corpos, viram que as feridas estavam sendo curadas. E de fundo, o Prota avisou que estava fazendo isso, afinal de contas todos ali eram seus pacientes. E agora todos perceberam quão idiotas estavam sendo em batalhar por tanto tempo, enquanto o curandeiro estava trabalhando sem parar. Linga nunca tinha visto alguém que pudesse curar tantas pessoas ao mesmo tempo e por tanto tempo. Lowell avisou que neste ritmo uma luta nunca iria acabar, e Zenos confirmou que sim, afinal de contas, depois dessa batalha, tudo o que eles vão desejar é apenas vingança contra os próximos grupos. Isso nunca vai ter um fim verdadeiro. E claro, que se quisessem continuar essa batalha, poderiam, mas a partir de agora iria começar a cobrar todo mundo. Fez maior discurso parecido com Naruto aqui. E as líderes caíram na gargalhada ao ouvir isso. Parecia que estavam apenas sendo idiotas neste momento. E tudo agora pareceu uma grande bobagem. Sinceramente, elas estavam até satisfeitas por trocar socos por tanto tempo. Então decidiram fazer uma trégua, alcançar a paz entre as facções. Lily perguntou do porquê o curandeiro fez tudo isso. E Zenos repetiu a frase do seu mentor, que um curandeiro de primeira classe é alguém que consegue fazer do mundo um lugar melhor para viver. E ela perguntou quem era este mentor, e ele apenas respondeu que era uma maluca esquisita, mas era impressionante no que fazia. Então estava apenas seguindo os passos dela, tornando o mundo um lugar muito melhor. Lily tentou fazer uma graça, dizendo que gostava de Zenos, mas tipo, gostar mesmo, e eu não sei qual que é o problema dos animadores japoneses em tentar fazer esse tipo de cena. Meu Deus, é muito errado, é só olhar pra ela, olha isso, não faz sentido. Enfim, tocamos o barco. Somos levados até a Ordem de Cavaleiros, onde a vice-comandante Krishna estava se apresentando ao seu superior, onde ele informou que algumas coisas interessantes estavam acontecendo, que o conflito entre os semi-humanos da favela se acalmou. E era difícil para ela acreditar que tudo se acalmou tão de repente, mas precisavam investigar isso. Afinal, o reino prosperou por conta do sistema hierárquico, com a realeza sempre no topo. Eles descarregavam suas frustrações nos cidadãos da parte alta da cidade. Estes descarregavam suas frustrações nos mais pobres, e por aí vai, até chegar nas favelas. E lá, especialmente, por conta da diferença de raças, eles viviam brigando. É assim que se mantém o equilíbrio de um grande reino. Mas se essas pessoas pobres começarem a se juntar, isso poderia representar uma ameaça aos aristocratas. E era dever da Ordem Real de Cavaleiros defender a capital de qualquer tipo de mudança. E boatos diziam que uma terceira parte se envolveu nesta guerra das favelas, e conseguiu trazer a paz. Krishna não conseguia imaginar ninguém controlando as três líderes do submundo, e o comandante imaginava a mesma coisa. Por isso que não vão ignorar isso, e Krishna precisa entrar em ação, já que ela é a rosa de ferro do reino. E ela alegou que se existir um indivíduo que atente contra a hierarquia do reino, vai prendê-lo. E Zenos apenas espirrou sozinho, imaginando que alguém estava falando dele. E ele estava curando Zofia, que disse ter se machucado durante um trabalho. E ela era uma das maiores ladras do reino também. Roubava dos corruptos e entregava o dinheiro para os menos afortunados, bem à la Robin Hood. Até mesmo falaram que a última vez que se feriram foram balas mágicas disparadas por uma mulher maluca chamada Rosa de Ferro. Sempre que ela aparece, um verdadeiro inferno acontece. Carmilla avisou que seria um problema ter a atenção desta mulher nas favelas, ainda mais que os três poderes da favela estavam nessa casa. Zenos apenas coçou a cabeça, dizendo que não precisavam se importar, não tinha por que os cavaleiros reais se importarem com um curandeiro clandestino. E naquela mesma tarde, nas favelas, estava tudo super bem, e nem parecia o mesmo lugar de sempre, as raças estavam super amigas. Krishna perguntou a um dos homens lagarto o que diabos aconteceu ali, parece que a favela mudou tanto. Mas o homem encarou ela e disse que não aconteceu nada. Afinal de contas, foi uma ordem de Zenos. Ele não queria chamar a atenção por ter uma clínica clandestina. Porém, Krishna sacou sua arma e apontou no peito do homem lagarto, mandando contar tudo o que ele sabia agora. Mas neste momento, ao fundo, Zofia estava passando.
E o lagarto berrou para ela, e com isso Krishna meteu o pé pelos becos. Causar confusão no meio da favela e sozinha não era muito inteligente. Então, ela foi para o meio da floresta que ficava próximo à favela. Ela estava bem perdida e desorientada. Até que ela chegou na clínica, entrou pela porta da frente, pedindo desculpas, mas tinha se perdido na parte abandonada da cidade e acabou parando ali. Pediu algumas informações para retornar para as favelas, e neste momento Lily entrou chamando e perguntando se tinha um paciente. E nesse instante, Krishna percebeu uma ligação com outro caso que ela tinha, então deu um tiro sem mais nem menos em Zenos.